Pronto, iniciando as nossas gravações do nosso encontro santo de hoje. Nossas meninas, boa noite mais uma vez. Nós já estávamos aqui num papo sobre a disponibilidade que a gente dá a esses momentos, né, de entrar para o que não é físico, né? A nossa mente sempre na experiência física, né? Ela sempre está querendo estar aqui fora fazendo alguma coisa, trabalhando algo, né, físico. E quando a gente faz esse convite para entrar para dentro da mente, para esse mundo abstrato, para reconhecer as energias, as vibrações, a gente tem uma resistência muito grande, porque a mente ela não quer que você conheça esse mundo. Ela não quer. O mundo aqui, a tua mente ego, ela quer que você permaneça desempoderada do teu poder real, do poder dos teus pensamentos. Então, o quanto ela puder te tirar desses momentos de quietude, de aprendizado, ela vai te tirar, né? E eu estava compartilhando com quem já estava aqui que quando eu comecei a me comprometer com a minha mente, eu precisei dedicar um tempo, né, de estudo, um tempo de reflexão, para fazer o que o curso estava propondo, estudar. E eu tive uma resistência mental muito grande, porque a minha mente não aceitava né, de manhã eu dedicava um certo tempo a isso. Ela sempre queria me tirar, não, você está desperdiçando o seu tempo, você está fazendo errado, você devia estar fazendo uma atividade física, você devia estar... Enfim, eu não estou dizendo que a atividade física não tem o seu lugar, né, Flá, Flá? Senão a Flá já vem aqui, já vai puxar a minha orelha, porque a Flá Exatamente, exatamente. pensa na personal exercise, é a personal das personal. É a nossa amiga aqui, Flávia. Vocês vão conhecer ela pessoalmente, quem sabe, né, Flá? Uma vinda aqui para o Brasil, né, amiga? Tu vem para cá. Tomara, tomara. É verdade. Mas o que eu quero dizer aqui não é a questão de fazer ou não fazer uma atividade física. O que eu quero dizer aqui é a nossa dificuldade e a resistência de entrar para o mundo mental, né? Então, é, em algum momento, tu vai ter que colocar o teu foco ali, nisso. É o que estamos fazendo aqui. Então, trabalhe a tua resistência de estar aqui de forma total. Porque você vai ter resistência de estar aqui de forma total. O teu ego vai querer te tirar daqui. Ele vai querer te colocar mil e uma prioridades. Mil e uma prioridades. Ah, tem que estender a roupa, tem que varrer o chão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, mas a partir do momento que você entende que a tua única necessidade nesse mundo é trabalhar os teus pensamentos, porque a causa de todos os problemas e doenças que você vive, né, até doenças físicas realmente, elas vêm da mente. Você vai entender que você está entrando no único lugar onde você tem o poder de escolha, o poder de saber o que você está criando. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai continuar um pouquinho no capítulo 2 a gente falou na semana passada, que falava sobre a separação e a expiação, então a gente trabalhou bastante na semana passada sobre a separação, né, o que a nossa mente criou aqui, a desconexão que ela fez, né, com a verdade, com a mente de Deus, e agora o reaprendizado, a cura que ela precisa receber, né? E a gente falou então do que é essa cura. Qual é o remédio que Deus está nos oferecendo para curar essa mente? Que é a expiação, que a gente começou a falar na semana passada e a gente vai entrar um pouquinho mais no entendimento da expiação, no aprofundamento dela, e entrando um pouquinho também no causa e efeito, que são subcapítulos desse capítulo aqui, que depois eu vou indicar para vocês lerem, tá, pessoal? Leitura para essa semana
Depois do nosso encontro de hoje, eu vou sugerir para vocês lerem o subcapítulo 6 do capítulo 2, que é Medo e Conflito, e o subcapítulo 7, que é Causa e Efeito. Tá? São 2 subcapítulos que vocês podem estar lendo ao longo da semana em algum momento, que depois da nossa aula de hoje vocês vão perceber e vão pegar muito mais ainda da leitura, tá? Vai ser muito legal. Então, eu vou compartilhar aqui os slides com vocês, para a gente seguir e pegar o que os ensinamentos desses subcapítulos estão nos falando. E já dando boa noite para a Daniele, para a Claudinha, para a Pati. Pati, depois do encontro eu quero falar com você, amor, se você puder ficar um pouquinho, tá? Para a gente conversar sobre algumas questões aí que eu quero conversar com você, vai ser ótimo. Deixa eu entrar aqui, share. Deixa eu procurar aqui. Pera que eu tenho que abrir o arquivo aqui no meu computador, galera. Só um minutinho. Abrir. Meline, boa noite, querida. Que bom te ver aqui. Vamos lá. O pessoal tá vendo aí, né? Bom, eu comecei o nosso slide, gente, dessa aula de hoje, com o último slide da semana passada, aonde Jesus nos ensina aqui que a única responsabilidade daquele que trabalha em milagres é aceitar a expiação para si mesmo. A gente vai, quando a gente for lendo um curso em milagres, quem for degustando esse conhecimento aí, vai perceber que essa frase vai estar em muitas partes do livro, que a nossa única responsabilidade é aceitar a expiação para nós mesmos, né? Então, a gente precisa ir se apropriando do que é expiação. Porque a mente de quem ele quer nos fazer trabalhar em milagres, certo? Esse curso é para isso, é para colocar a nossa mente com pensamentos verdadeiros, que representam a verdade do ser, a nossa verdade espiritual como filhos de Deus. Então, a mente que trabalha em milagres é uma mente que foi curada, né, dos seus próprios pensamentos limitantes, ou seja, do próprio medo que ela mesma criou. Então, a partir de pensamentos verdadeiros que eu vou sendo treinada a trazer a mim, eu vou conseguindo identificar pensamentos falsos e curá-los. Então, o convite de aceitar a expiação para mim mesmo é o convite de eu aceitar a curar os meus medos dentro da minha mente. Então, é você tirar o foco do outro, é você tirar o foco na justificativa de que o outro é inadequado e você entrar para dentro da tua mente e conseguir reconhecer com o que você realmente está se relacionando. Se é com aquele outro que está inadequado ou é com o teu próprio medo, a tua própria falta de segurança, a tua própria expectativa, a tua própria idealização do que deveria ser, enfim. Ele te tira de um lugar onde você não tem nenhum poder, nenhuma atuação
e te leva para onde você realmente tem o poder e aonde realmente reside todo o teu relacionamento real, que é com a tua própria mente. Então, ele nos remove desse foco de justificar o nosso estado interior com o externo. E ele nos traz a espiar a nossa mente, ou seja, espiar mesmo. Sabe, espiar? Ai, estou espiando aqui. Espiar a nossa mente, começar a espiar ela. Ou seja, tomar conta e ter consciência de que ponto ela está partindo. O porquê daquela frustração. O que para ela realmente está significando aquela situação. De que ponto ela parte para avaliar aquela situação. O que ela realmente espera daquele irmão. Por que ela espera. O que é importante para ela. Então você vai começar a entrar num mundo que para você hoje é desconhecido muitas vezes, que para você hoje é colocado N barreiras para você entrar. Então aqui fala, a única responsabilidade daquele que trabalha em milagres é aceitar a expiação para si mesmo, é aceitar a correção da própria mente. Isso significa que reconheces que a mente é o único nível criativo e que os erros que ela comete são curados pela expiação. Uma vez que aceitas isso, a tua mente só pode curar, negando à tua mente qualquer potencial destrutivo e reempossando-a dos seus poderes puramente construtivos. Tu te colocas em posição de desfazer a confusão de níveis dos outros. Então, eu só comecei o slide com aquele que a gente terminou, para trazer, recapitular um pouquinho sobre o conceito da expiação, que vai ser algo que a gente vai conversar muito aqui sobre. Vamos lá. Então, aqui dentro desse capítulo, eu trouxe um pouquinho do que Jesus fala que é a nossa função como trabalhador de milagre. Então, a partir do momento que eu vou conseguir mudar a percepção do outro através da luz em mim, de novo, só trazendo um adendo nessa situação, porque eu não mudo a mente de ninguém desta forma, falando para a pessoa que ela precisa mudar, querendo com que ela entenda o meu ponto de vista. Então, eu não mudo a mente de ninguém dessa forma, mas eu inspiro a mudança. A partir do momento que eu parto de um ponto da minha mente que o Curso em Milagres chama de mentalidade certa, que é o amor, um ponto a partir do amor aonde eu sou levada, aonde eu tenho um ponto que eu parto para lidar com as pessoas e as situações desse ponto de amor, de união, aonde eu quero incluir, aonde eu quero aceitar, aonde eu quero acolher, aonde eu quero aonde eu não quero me separar de nenhuma forma do outro, que é um ponto que você vai reconhecendo dentro de você, a partir do momento que minhas ações partem desse ponto interior, dessa forma de pensar, dessa mentalidade, eu toco o outro. O outro é tocado pela mesma chama, né? O outro, ali nós somos conectados, ali nós somos unidos. Então, o trabalhador de milagres é aquele que consegue tocar o outro, é aquele que consegue elevar o outro através da sua própria luz, né? Não em querer conscientemente mudar ninguém. É aquele que inspira através da sua própria luz. E a função, né, de quem vai trabalhar nesses milagres, que o milagre ele vai ser um efeito da minha mente já corrigida, da minha mente já que aceitou essa correção do próprio medo, né? Isso vai ser um efeito natural. Porém, a nossa função requer alguns passos, certo? Para a gente poder chegar nesse lugar, para a gente poder acessar esse lugar disponível. Então, ele fala o seguinte:
nós temos que induzir a mente a desistir de suas criações equivocadas. Induzir a mente a desistir de suas criações equivocadas é a única aplicação da capacidade criativa que é verdadeiramente significativa. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a gente precisa induzir a nossa mente a desistir das criações equivocadas, ou seja, a gente precisa usar o poder criativo da nossa mente, né? Porque a gente cria de forma equivocada, porque a gente cria a partir do medo, né? De novo, a mente é o único nível criativo que a gente tem, é a mente que cria com os seus pensamentos, é a mente que recebe, que ativa o espírito, né? Então, ela cria em amor ou ela cria em medo, as criações do medo, ou seja, as criações dos nossos pensamentos de julgamento, eles são as nossas criações equivocadas. E a gente precisa começar a reconhecer o que são as nossas criações equivocadas, o que está vindo a partir dos nossos julgamentos, para a gente realmente usar a capacidade criativa da mente de forma verdadeira. Então, aqui no mundo, o ego cria o tempo todo de forma equivocada, o tempo todo a gente dando voz aos nossos julgamentos, é o tempo todo a gente interpretando de uma forma errada, né? Então, a gente precisa, e a gente é levado a isso, a compreender, aonde, aonde, né, estamos nos apoiando nesses julgamentos. E a gente precisa induzir a nossa mente a desistir disso, a reconhecer que isso é falho, é ego. Então, é usar a mente de uma forma verdadeira, é a induzir ela a desistir dos seus pensamentos que criam de forma equivocada. Então, a gente tem que criar consciência disso. Que a gente tem pensamentos, somos cheios de pensamentos que criamos de forma equivocada. E que a gente induzir a mente a desistir disso, a mudar esse pensamento, é um uso da nossa criatividade de uma forma muito verdadeira, né? Aí ele segue. O aprendizado corretivo sempre começa com o despertar do espírito e o afastamento da crença na vista física. Enquanto acreditas no que te diz a tua vista física, as tuas tentativas de correção estarão equivocadamente dirigidas. Pessoal, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. O aprendizado corretivo sempre começa com o despertar do espírito e o afastamento da crença na vista física. Então, o convite vai ser sempre... Desculpa Oi? interromper. Sim. Você está seguindo os slides ou a gente está no primeiro ainda? Porque na nossa tela está no primeiro. Sério? Não passou? Só para te avisar que eu achei que você tivesse em Ah, outro já, não, tô pelo em menos na outro. minha. Peraí, então, só um pouquinho. Que estranho. Desculpa aí interromper. Ficou Não, no não, primeiro. não. Tá no primeiro ainda? Pessoal, tá no primeiro slide ainda ou está no slide a função do trabalhador de milagres? Alguém pode dar um feedback? Tá no primeiro ainda, Camila. Ai, gente, que coisa. Vamos lá, deixa eu voltar então. Agora foi. Agora sim, aham. Agora sim? E se eu fizer... Peraí. E agora? A função do trabalhador de milagres. Isso. Então tá, obrigada, meninas. Se acontecer de novo, me avisem que eu volto ali rapidinho na apresentação e atualizo o slide. Que é legal vocês ir lendo, né, enquanto lê junto porque são partes que eu tiro do texto mesmo, para a gente ir ampliando, tá? Então é importante que eu acredito que possa ser benéfico, aliás, vocês terem um slide com a frase para vocês ler, para vocês digerir de alguma forma, tá? Então, eu estava falando, o que eu estava falando antes é sobre aquela primeira parte ali, né, de induzir a mente, o trabalhador de milagres, ou seja, aquele que vai curar a sua mente, ele precisa
induzir a sua mente a desistir da sua forma de pensar, né? Então, entrar no nosso sistema de pensamento, ela é uma barreira muito grande. É uma barreira muito grande criada por nós, né? Porque o nosso sistema de pensamento, a forma como a gente enxerga as coisas e as pessoas, é a única realidade que é conhecida. A gente já falou sobre isso aqui. Então, é muito difícil para a gente, às vezes, querer abrir isso. Abrir mão do que eu valorizo, do que eu acredito que é o melhor para mim, do que eu acredito, como aquela situação deveria ser, como aquela pessoa deveria se comportar. Então, eu abrir mão de todas, né, essas criações equivocadas, porque vocês vão entender que isso não passa de criações equivocadas, interpretações equivocadas que criam equivocadamente, mas começar a abrir isso e ter disponibilidade de entrar dentro desses nossos critérios, é uma das nossas funções. É a função de quem está com a luz interior acesa, de quem está com o espírito desperto. Então, o aprendizado, a correção, que é agora a segunda parte que a gente vai ler, sempre começa com o despertar do espírito e o afastamento da crença na vista física. Então, a gente sempre vai ter, olha que interessante isso, e esse é um lugar que o Espírito Santo vai nos levar. A gente sempre vai ter que não validar o que os olhos viram ou o que os ouvidos escutaram. Olha que interessante isso. Olha que interessante. A gente sempre fala isso aqui e a gente vai ter sempre que reforçar, porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela já está nesse modo automático de olhar para alguma coisa e fazer a sua avaliação, de escutar alguma coisa e tirar as suas conclusões e se basear nelas e ter essas conclusões como verdade. E você vai ter que começar a abrir mão desta fonte de avaliação, que é o que os teus sentidos te trazem. É interessante isso, não é mesmo, gente? E isso está em todo o ensinamento espiritual. A gente sempre comenta, tem os budinhas, né? Que tapam o olho, tapam o ouvido e tapam a boca. Sempre tem os 3 budinhas, ou os macaquinhos que eles colocam, anulando os sentidos físicos como a sua fonte de avaliação. Então, muitas vezes você vai ver coisa e na minha experiência de desfazer essa fonte que eu usava como avaliação, na minha experiência, retirando a minha mente dali, né, desse termo para avaliar e entregando ela ao Espírito Santo, eu tive muitas vivências com ele, onde ele me mostrou: não tire as suas conclusões pelo que você viu aqui. Não tire as suas conclusões pelo que você ouviu. Me pergunte, traga a mim o que é que você precisa enxergar com isso, o que é que você precisa aprender com isso ou enxergar nisso, né? Não assuma, não tire as suas conclusões, sem antes você voltar a mim agora e compreender qual é o aprendizado que você pode ter naquela situação. Então, eu até já conversei com algumas pessoas daqui até sobre situações onde eu olhei a coisa, julguei e parti para corrigir a situação a partir daquele julgamento que eu fiz. Não, isso aqui está errado, isso aqui, essa pessoa não podia ter feito dessa forma, isso aqui, então... E sempre que eu estou fazendo isso, eu sempre colhia frutos ruins, porque a pessoa sempre via como um ataque. Eu nunca tinha uma comunicação fluida a partir de uma conclusão que eu tirava por algo que eu tinha visto, falado. E eu comecei a aprender a me desprender desta forma de tentar corrigir as coisas.
e ir realmente para onde ele estava me orientando a mim corrigir, né? Que é, esquece o que os teus sentidos te mostram, porque os teus sentidos e a tua mente, ela interpreta tudo a partir desse ser separado e começa a trazer para mim, né, as tuas interpretações, o que você pensa, o que você está achando, para mim poder ir desmanchando e te mostrando uma outra forma de enxergar. Aí ele fala, isso frequentemente acarreta medo, porque tens medo do que a vista espiritual vai te mostrar. Não há dúvida de que isso pode produzir desconforto. No entanto, o desconforto não é o resultado final da percepção. Ou seja, o Espírito Santo não vai te deixar no desconforto. O desconforto, ele só surge para trazer à consciência a necessidade da correção. Então, ele fala que fazer esse movimento de não interpretar, de não querer se apoiar no que você viu, no que você escutou, no que você avaliou, vai acarretar muito medo em nós. A gente tem medo de abrir mão disso, não é mesmo, gente? Porque isso é a única coisa que a gente conhece. Peraí, tu tá pedindo para mim negar o que eu vi? Tu tá pedindo para mim negar o que eu ouvi? Você está pedindo para mim negar o que eu interpretei aqui, que essa pessoa falou e que eu senti, Então, é um ponto de muito medo para nós, porque nós criamos essas interpretações, nós criamos essa forma de julgar. E aí agora eu tenho que abrir mão disso? Para quê? Isso para mim vai ser uma morte, né? Vai ser uma morte, mas claro, o Espírito Santo, ele quer que a gente entenda que ele vai entrando aos poucos, porque vai ter hora que você vai perceber que você vai estar num estado interior muito deturpado. Você vai estar com medo, você vai estar com raiva, né? Que tudo vem do medo, né? Então você vai estar com raiva, você vai estar muito insegura, você vai estar muito preocupada e você vai estar sentindo tudo isso porque você está se apoiando nas suas interpretações. E quem sabe ali você tenha disponibilidade de começar a abrir mão dos teus critérios de avaliação, né? Então, ele fala que vai vir desconforto, vai vir muito desconforto para a gente entrar nesse lugar de, ok, eu preciso, para a minha visão espiritual acontecer, eu preciso abandonar a vista física, os sentidos. Para a minha visão espiritual emergir, eu preciso, né, ter esse afastamento na crença na vista física, que é a forma como o mundo se mostra aqui para mim. Separado, desconectado, situações totalmente isoladas, né? Cada um por si, Deus por todos. É isso que a minha vista mostra. Então, eu preciso me afastar dessas fontes de novo, né, de base, de referência para as minhas interpretações e verdades. E isso vai nos gerar desconforto. É um movimento que a gente tem que ir além, né, atravessar esse medo ou nos induzir a desistir, né, desses pontos de vista, dessa forma de ver aqui. Mas é algo que o Espírito Santo também vai te conduzindo, né, pouco a pouco. Ai, chegou meu pequeno aqui berrando. Espero que vocês não escutem aí, tá? Se estiver atrapalhando, me avise. Agora a gente vai falar um pouquinho do medo e do conflito, tá, gente? Então, vamos falar desse medo que está dentro de nós. Tantas formas que ele toma, não é mesmo? Tantas formas. Aqui no curso, Jesus só fala que temos dois sentimentos, raízes, né? Medo e amor.
todos os negativos provêm do medo, do senso de desconexão, do senso de separação. E o amor vem da nossa fonte eterna, né? Da nossa comunhão com o Pai, com o Criador, que criou somente o amor. Então, o amor criado pelo Pai e estendido a nós. Então, tudo que vem do amor, né, todo sentimento de alegria, de paz, harmonia, leveza, segurança, enfim, misericórdia, todos, né? O leque é infinito, né, do que o amor nos traz, da paz. Claro, a gente sente, né? A gente sente a vibração e a energia do que parte do amor. Então, isso é criado, esse estado mental foi criado, né? E ele é estendido a nós. E o medo, ele foi inventado por nós, foi um estado que a gente trouxe para nossa mente. Em virtude... A gente não está vendo esse slide. Não está vendo? Tá, deixa eu voltar aqui então. Isso. Obrigada. Não, eu que agradeço. Isso. Agora estão? Estão Sim, conseguindo? aham. Tá. Agora sim. Ok. Então, trazendo a parte da criação do medo. Então, o medo, ele é um sistema de pensamento nosso aqui dentro, né, que nos vem individualizado. E esse sistema de pensamento, ele só fomenta sentimentos negativos, de incapacidade, desconexão, preocupação, insuficiência, carência, necessidade, faltas, né? E esse medo, Jesus nos ensina em Um Curso em Milagres, é nossa responsabilidade remover. Interessante isso. Porque ele fala que ele não existe a nível criativo. Ele foi criado por nós. Então, nós temos que reconhecê-lo e tirar a crença nele. A gente tem um caminho. A gente tem um caminho de reconhecer como ele se instaura, como ele se instala, como que ele se forma dentro da nossa mente, que viés ele usa. É isso que vamos ser levados, né? E lembrando, esse caminho a gente não faz sozinho, nós temos ajuda, né? Como ele fala do guia, do professor, do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo que nos leva para esse lugar de reconhecimento, porque a luz, ela ilumina, né? Aquele ponto do medo, ela consegue enxergar. Então, o Espírito Santo nos leva a um ponto onde a gente consegue discernir. Só que a gente precisa se apropriar dele. A gente precisa entender que é uma criação nossa. E como uma criação nossa, ele não tem, na verdade, ele se sustenta a partir do momento que eu acredito, mas a partir do momento que eu falo assim, não, isso não é verdadeiro. Pronto, isso se dissipa. Esse tipo de pensamento não mais pertence ao meu mundo. Isso não mais toca em mim, a sua vibração não comunica mais comigo. Agora, as vibrações dos pensamentos de Deus vão sempre comunicar comigo. Vão sempre. Eu sou o canal disso. Então, por isso que eles falam que o medo é ilusão, que o sistema de pensamento do ego é ilusão, porque não existe em verdade. Né? Ele só é alimentado porque eu ainda acredito nesse tipo de pensamento. E ele fala o seguinte, olha que interessante, ficar com medo não é involuntário. O medo, ele pode ser autocontrolado. A verdade... Opa, peraí, deixa eu ver aqui. A verdade é que és responsável pelo que pensas, porque é só neste nível que podes exercitar a escolha. O que fazes vem do que pensas. Então, a gente normalizou muito os sentimentos negativos em nós, né? Porque, de novo, o medo, ele é a raiz de todo o resto, né? De todos os sensos que temos negativos.
de preocupação, ansiedade, medo, raiva, insuficiência, de novo, né? Aí você vai ramificando ele. Mas a gente acha que essas sensações que a gente tem, elas são involuntárias, tipo, é normal, né? A gente normalizou, de certa forma, isso. Só que a gente vai tendo pensamentos que fomentam esses sensos, perpetuam esses sentimentos em nós, e a gente vai achando que é assim, que é algo que a gente não pode controlar, que é algo que a gente não tem nada o que fazer, essa é a condição humana. Enquanto não. Ele fala que o medo, ele é totalmente uma escolha nossa, e ele tem que ser totalmente enxergado e tirado dali. Né? Que o que é involuntário é a extensão do amor, isso que a gente vai sempre receber e estender. Agora, o medo não. O medo, lembrando, na forma de pensamentos, certo? Como que o medo se instaura em nós? Através de pensamentos. Como que o amor se instaura em nós? Através de pensamentos. Então, tanto o medo quanto os milagres, quanto o amor, são pensamentos. É na forma de pensamentos que vem atuar em toda a nossa experiência emocional e toda a nossa experiência aqui, na matéria também, que é um reflexo disso tudo. Então, é muito interessante, porque ele fala o seguinte, tu tens vários pensamentos na tua mente que vem, e você deixa, você é conivente, você nem está olhando, você nem conseguiu enxergá-los, né? E eles são vários, e você não quer nem olhar para eles, porque você quer achar que você não tem poder para você não ter que olhar, para você não ter que se apropriar e se responsabilizar por eles. Então a gente tem essa defesa. Eu prefiro achar que o que eu penso está só aqui para mim. O que eu penso não tem efeito nenhum aqui. Deixa eu com meus pensamentos aqui. Eu posso estar aqui com aquela pessoa não falando nada, mas a minha mente está ali, detonando ela, cheia de julgamentos a respeito dela, e eu acho que isso aí está tudo certo, está aqui para mim, ninguém está vendo. E, e, e ele fala que isso é um engano total, que os pensamentos estão comunicando o tempo inteiro, eles emitem vibração o tempo inteiro, eles estão criando na sua vida o tempo inteiro. E você quer fingir que eles não têm força, não quer olhar para eles para achar que eles não têm força, para não se apropriar do que você tem que fazer, que é removê-los dali. Então, está custando caro a gente achar que o que está passando na nossa cabeça está só na nossa cabeça, não tem efeito na nossa vida, né? Então, ele fala que a partir do momento que eu reconheço que esses pensamentos, eles não são involuntários, que tem uma fonte que eu posso chegar e falar, eu não quero ele aqui, eu não quero pensar assim, né? E a partir do momento que eu recebo, que eu aceito essa expiação, que eu vou curando, né? Eu vou restabelecendo a minha mente da forma como ela foi criada para criar, que é voluntariamente estender a mente de Deus, que é a mente do conhecimento, que é a mente que não tem critérios individuais, isolados, que não se baseou nas suas conclusões para julgar o mundo e as pessoas e a vida da sua forma, não é mesmo? Então, o medo pode sim ser autocontrolado, e a verdade é que és responsável pelo que pensas, porque é só nesse nível que tu pode exercitar a escolha. Então ele fala o seguinte, o que fazes vem do que pensas. A gente quer atuar muito no nosso comportamento, não é mesmo? A gente quer atuar muito no nosso comportamento. Quando a gente vê a gente se comportando de forma errada, ou alguém se comportando de forma errada, a gente quer logo corrigir o comportamento, né? E ele fala que, ele deixa muito claro que tens que mudar a tua mente, não o teu comportamento, né? E isso é uma questão de disponibilidade. Tu não precisas de orientação, exceto ao nível da mente. Então, às vezes, eu quero mudar tanto um comportamento meu, né? E eu quero atuar só aqui.
né? Ah, eu não quero mais fazer isso dessa forma, eu quero fazer disso. Por que que eu respondi de novo para aquela pessoa dessa forma grosseira? Por que que eu falei de novo aquilo para ela? Por quê? Porque você só reage à sua crença. Então, Jesus quer nos Ah, eu ensinar posso dar um aqui, exemplo? claro, deve, Ah, deve. porque desde que a gente começou esse tema aqui sobre o medo, né? Aqui na Uhum, aula, eu só não saí na aula por causa do tema, porque entrou uma mensagem aqui, tô falando, entrou uma mensagem da minha filha aqui. uhum, Mãe, tudo bem? Me liga quando puder. E eu fiquei o tempo todo aqui pensando, meu Deus, aconteceu alguma coisa? Olha, será que ela tá doente? Será que foi demitida? Será que não sei o uhum. quê? Será que não sei o quê? Aquele pensamento o O tempo todo enredo o assim, e tempo eu todo. pensando, eu vou ter que sair da aula, eu tenho que ligar para ela agora. E aí, só que o Uhum. tema foi me chamando a atenção, Sim, né? sim, Porque eu tô criando uma coisa, de repente ela vai dizer, claro. ah, tudo bem por aí, né? Sim, E sim. só que eu tô criando uma coisa aqui na minha Mas cabeça, um medo, exatamente, e uma... tu tem que olhar para esse ponto da tua mente. Quem que está falando e a partir de que ponto, né? Ok. Ah, a gente pode pensar, é normal, a gente se preocupa. Não, não. Não é normal a nossa mente ter esse tipo de movimento o tempo inteiro enraizado no medo, o tempo inteiro na falta de confiança, o tempo inteiro antecipando cenários catastróficos, o tempo inteiro te jogando para baixo, o tempo inteiro. Não é normal, não é involuntário. Você, em algum ponto, está mantendo as crenças que estão, claro. Isso é um processo, né, gente? Isso não some do dia para a noite, como a gente sempre conversa aqui, é um trabalho que vai sendo feito, mas tem que ser feito, né? Tem que ser feito e tem que ser integrado. Então, então a gente sempre, o que ele quer dizer é o seguinte, que o nosso comportamento, ele vem já da nossa crença, do nosso condicionamento. Então, se alguém falou algo, tá? Se alguém falou algo que apertou um gatilho teu do medo, que se alguém te falou algo que despertou que mexeu dentro de uma crença que você tem, ali que mexeu num senso de segurança seu, mexeu num senso de valor, mas você vai chegar e você vai escrachar, né? Ou você vai reagir totalmente àquilo. Então ele fala que o comportamento ele não tem autonomia. Então eu vou reagir sempre. O comportamento ele é um reflexo da minha crença. Então muitas vezes a gente se pega reagindo da mesma forma, não é mesmo? A certas coisas. E às vezes você queria reagir diferente. Você queria, tipo assim, poxa, eu queria fazer diferente aqui, eu já sei que essa não é a minha a forma, né? Tu já tá num estado de prontidão, que é aquele estado que tu quer mudar a tua mente, mas ela ainda não se restabeleceu nesse novo lugar. Por quê? Porque ainda você está num processo de chegar de vasculhar tua mente nessa crença. Tá? É ali que tu vai mudar. Não, peraí, por que que eu reagi assim com essa pessoa? É porque eu acho que ela prejudicou a minha imagem. Vamos dar um exemplo hipotético aqui. Eu acho que ela prejudicou a minha imagem. E a minha imagem, para mim, é o meu ponto de segurança, é o que eu defendo aqui, eu tenho que defender a minha imagem. Então, a partir do momento que você não chega lá e fale assim, eu não preciso defender a minha imagem. A minha imagem, ela é intocada pelo Pai, ela é totalmente protegida pelo Pai, usando esse exemplo, né? Então, enquanto você não desmancha essa crença, você vai sempre responder a algo que você sentiu como ameaça daquela forma. E vai ser sempre uma reação muito automática, é esse condicionamento. E até você não ir mudando isso dentro de você, até que um momento vai acontecer de aquela situação vir a você, de aquela pessoa se mostrar para você de uma forma e aquilo não tocar mais em você, e aquilo não trazer de você nenhuma reação, e você conseguir sim se comportar diferente, e você conseguir sim levar totalmente o oposto do que você levava antes. Você olhar para aquela mesma situação de um ponto interno totalmente diferente. Já aconteceu comigo e com certeza aconteceu com vocês em algum nível onde você conseguiu desmanchar
né, alguma crença dentro da tua mente que aquilo não vibra mais em você dessa forma negativa, dessa forma reativa. Então, tens que mudar a tua mente, não teu comportamento. Então, não adianta você querer, eu tenho que falar com um jeitinho mais educado para essa pessoa, eu tenho que falar dessa forma, eu acho que eu vou... Não é nessa manipulação do comportamento. Teu comportamento reflete uma crença, você vai sempre reagir. Então, por isso que a gente até pode ampliar a misericórdia com relação ao nosso irmão. E entender que o que ele te dá naquele momento foi o que ele conseguiu, porque ele só responde às suas crenças também. Ele só responde ao que o gatilho trouxe para ele. E se o ego dele bateu com o teu, que é o que acontece muito, né? A projeção de um falar com a projeção do outro e ali gerar, né, os grandes conflitos que temos, a gente não consegue levar a luz da mentalidade certa, que é aquela onde isso que você está pensando, irmão, não vibra mais comigo, não é verdadeiro, e você consegue devolver ao irmão, né, a luz, né, a mente verdadeira, você consegue devolver aquela situação de uma forma curada. Né? Então, são experiências que a gente está sendo convidado a viver. Aí ele fala, você não precisa de orientação, exceto ao nível da mente. Né? Tens que mudar a tua mente, não teu comportamento. E isso é uma questão de disponibilidade. Tu não precisas de orientação, exceto ao nível da mente. Tá? Então, isso é uma questão de disponibilidade de entrar dentro da minha mente. Aí ele fala, a correção do medo é tua responsabilidade. Olha que interessante isso. Quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Deverias pedir, em vez disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo. Essas condições sempre envolvem uma disponibilidade de estar separado. E nesse nível, tu podes evitar isso. Jesus vai nos ensinar aqui em Um Curso em Milagres para a gente parar de fazer oração para curar o efeito. Que ele não pode atuar no efeito. A correção do medo é tua responsabilidade. Ele quer nos dizer o seguinte, a tua mente tem poder, o teu pensamento tem poder. A partir do momento que você quer pensar de uma forma, você vai viver os efeitos dessa forma que você escolhe pensar. Então não adianta você estar pedindo para ele atuar no efeito. Por exemplo, você está preocupado que aquela situação vai te prejudicar de alguma forma, uma situação X. E você pede, ai Senhor, arruma aquela situação X para mim. Faça com que aquela situação X não aconteça. Ou seja, você tem um pensamento equivocado, que está achando que situação X vai ser muito prejudicial para você. E ao invés de você ir para a tua mente e perguntar, por que eu estou achando que essa situação me ajuda, Espírito Santo, a entender o porquê que eu estou enxergando essa situação como muito ameaçadora para mim. O porquê que eu estou botando a minha segurança, ou por que eu estou botando as minhas fichas de felicidade, de segurança nessa situação, nessa pessoa? Por que sem isso e sem essa pessoa, ou sem essa situação, eu me vejo desamparada ou desestruturada? Então é isso que ele quer que a gente, é esse movimento que ele quer. Não que eu, ai Senhor, me ajuda naquela situação, faça com que isso aconteça para mim, por favor. Não é assim que a gente faz? A gente não quer que ele atue no efeito? Ele fala, eu não vou atuar aí. Ali eu não... O medo, a correção do medo é tua responsabilidade, e quando você pede a liberação do medo, você está deduzindo que não é tua responsabilidade. Então, tu quer que ele entre na tua ilusão. A gente quer que Deus entre nas nossas ilusões e atue
nos nossos medos, tirando a gente do estado do medo, mas aqui no efeito. A gente não vai para o que realmente está causando medo, para o que realmente está causando o meu senso de insuficiência, o meu senso de inadequação, o meu senso de insegurança, de medo do amanhã. Eu não estou entrando porque realmente tá causando isso. Então ele fala, deverias pedir em vez disso ajuda nas condições que trouxeram medo. Então o medo é criado por você, o medo é um enredo que você conta para você, o medo é um pensamento que você tem ali, que alimenta os teus enredos. E ele vem, ele vem, ele vem. Então, eu preciso que você entenda isso, que a correção disso é tua responsabilidade. Eu só tenho que te dizer uma coisa, eu só te ensino isso. O teu medo é criado por você, os seus pensamentos têm um baita poder, e a partir do momento que você quer pensar, você vai viver aquilo. Eu não posso interferir no poder do teu pensamento. Que isso é vai ver daqui a pouquinho o slide. Eu não posso interferir no poder do teu pensamento, porque isso é a criação, essa é a tua dádiva. Você foi criado para criar o que é bom, a partir dos pensamentos de Deus. Teus pensamentos têm poder. O único problema é que você está criando de forma equivocada, com os pensamentos errados ali. Então você precisa o quê? Reconhecê-los. Reconhecer o que realmente, quem eles são. Quais pensamentos que estão me deixando assim? Entre em contato com a tua mente, com as tuas interpretações, porque são elas que estão ditando toda a tua experiência, teu estado emocional, como você está na vida, como que eu estou me colocando nesse momento presente? Confiante, alegre, inteira? Ou eu estou aqui super ansiosa porque tá tudo errado ao meu redor? Super ansiosa porque eu tô vendo um monte de injustiça, um monte de coisa ruim, um monte de... Então, ele quer que a gente enxergue como você está se colocando, porque como você está se colocando, como você está experienciando a sua vida, depende de como estão os seus pensamentos internos. Quais estão tendo vozes? Quais estão sendo apoiados por você? Quais estão ainda ali e você nem enxergou? Então, ele quer que a gente peça ajuda na orientação a nível da mente. Me ajude a discernir o que eu estou pensando aqui. Qual o pensamento que está causando esse estrago aqui em mim? Qual é? E essas condições sempre envolvem uma disponibilidade de estar separado. Olha aqui, ele colocou. O nosso conflito sempre envolve uma disponibilidade de eu ver o irmão totalmente de um ponto separado de mim, de um ponto de julgamento. Então, é sempre esse impulso da minha mente de separar, de me ver separado, de criterizar, de olhar o outro de forma diferente. E é nesse nível que ele pode me orientar. É nesse nível que a luz do Espírito Santo pode iluminar e dizer assim, ó, Camila, olha esse pensamento aqui. E eu conseguir, por estar com o Espírito Santo, conectada ao Espírito Santo, reconhecer esse pensamento é um pensamento de separação. É um pensamento que me desconecta, é um pensamento que, então, por isso, me traz medo. Vamos lá. Seguindo aqui no medo e conflito. Estão vendo o novo slide, pessoal? Slide 6? Medo e conflito. Desculpa, slide 5, porque o último é o 6. Eu não sei se mudou aí para vocês. Ele fala o seguinte, medo e conflito, né? O medo é sempre um sinal de tensão, surgindo todas as vezes em que o que queres conflita com o que fazes. Olha isso. O medo é sempre um sinal de tensão, surgindo todas as vezes em que o que queres conflita com o que fazes. Quantos conflitos a gente entra, não é mesmo? No nosso dia a dia, de a gente fazer algo que a gente realmente não quer. A nível da mente. A tua ação
Tu estás fazendo, mas a tua mente não está aceitando aquilo. Te gera um grande conflito. Você está com com um irmão e a tua mente não está aceitando aquilo. Você está em uma situação e a tua mente não está aceitando aquilo. Quantas vezes, né, o conflito interno surge nessa questão de sempre conflitar com o que eu estou fazendo, o que está acontecendo com o que eu quero a nível da mente. Olha que interessante. Aí ele fala o seguinte: sempre que há medo é porque ainda não escolheste em tua mente. Apenas a tua mente pode produzir medo. Ela faz isso sempre que está conflitada em relação ao que quer e produz tensão inevitável, porque o querer e o fazer estão em discordância. O conflito, é importante que você reconheça que o conflito é uma expressão de medo. Sempre que a gente tem conflito, é uma expressão do medo. É a mente não aceitando a ação. De alguma forma, eu não estou amando. O medo, ele só surge da falta de amor. De novo, o conflito é uma expressão de medo. O medo só surge da falta de amor. Olha que interessante isso, gente. É muito interessante a gente se apropriar disso. Sempre que eu estou conflitando, que a minha mente não está aceitando o que eu estou fazendo, isso vai gerar uma tensão insuportável em mim. E essas tensões, elas nos causam extrema ansiedade, depressão, porque a gente está com conflito, a gente está numa situação da vida com conflito e a gente faz de tudo para não olhar para ele. E a gente vai evitando esse conflito que a gente realmente tem. Então, tem uma situação na minha vida que eu estou com um conflito interno. Mas o que a gente vai fazendo? A gente finge que ele não existe. Então, a gente vai disfarçando. A gente vai tapando o sol com a peneira. A gente vai se distraindo aqui. A gente faz de tudo aqui para não olhar, porque é um ponto de medo olhar para o conflito. Conflito é medo. Até que chega um ponto que é insustentável. Eu estou em depressão, eu tenho que tomar remédio, eu estou com insônia, eu não durmo, eu estou ansiosa. Os efeitos são N no nosso corpo. Aí o nosso corpo vai falando, né? Nosso corpo não esconde o que está passando dentro de nós. E aí, quando eu olho para o conflito, muitas vezes, o que acontece comigo? Eu olho assim, ó, bom, o que eu realmente quero? O que a minha mente está dizendo? Minha mente está dizendo que isso aqui é importante, mas eu estou fazendo isso, então eu vou desfazer o conflito por aceitar. Eu quero dar um exemplo disso, tá, gente? Na minha vida. Eu vou abrir a minha vida aqui para vocês, porque eu acho que é para isso que servem as nossas experiências. Então, o conflito, muitas vezes, quando a gente olha e identifica o que a mente realmente está pedindo, a gente quer desfazer o conflito por aceitar muitas vezes o que a mente tá pedindo realmente e ir com a mente. Só que Jesus nos convida a ir um passo além. Ele fala que o conflito ele surge da falta de amor. Então, muitas vezes o que a mente está pedindo a você é ainda um desejo egóico, uma ilusão. É ainda um apoio numa ilusão. Ele fala que o único remédio para o conflito, para o medo, é o amor. Então, enquanto eu não reconcilio o desejo da minha mente com o amor, eu não obtive a cura do medo. Eu simplesmente acatei, quem sabe é um desejo da mente. Eu vou falar
um exemplo prático disso e quem sabe sirva para vocês, porque os relacionamentos são um desafio para todos nós, não são? Relacionamentos de todas as esferas, mas vamos botar aqui o nosso relacionamento com o parceiro. É sempre um grande desafio para egos se relacionarem, sempre. Por quê? Porque tu sempre parte de perspectivas pessoais e cada um tem uma. Cada um tem um critério do que é importante. Cada um se alicerça nas suas carências. E eu quero contar para vocês o início do meu processo de cura, né, usando o meu relacionamento conjugal para que isso acontecesse. Para vocês entenderem os conflitos internos, aonde eles podem nos levar. Deixa eu ver por onde eu começo aqui. Vocês estão com um tempinho para ouvir? Porque eu sei que já passou. Quem precisar sair, pode sair, tá, gente? Mas eu quero meio que trazer um exemplo real do que eu vivi disso. Quando eu comecei com o meu esposo, com o Ju, eu já estava, né, num processo de desenvolvimento espiritual. Já fazia um tempo que eu comecei a estudar um curso em milagres, comecei a me apropriar, né, dessas ideias que Jesus traz para a gente, dessa forma de cura que ele apresenta, né? E então, de certa forma, quando eu comecei um relacionamento com ele, eu já estava um pouco atenta, né, às projeções das minhas carências, dos meus medos. Só que, claro, o nosso comportamento, ele é um reflexo do que a gente acredita, do que está dentro da nossa mente. Então, enquanto eu não entrei lá dentro e enxerguei cada coisa do jeito, cada expectativa frustrada que eu sentia, o que realmente representava em mim, eu não conseguia transformar. Às vezes, situações de muito desconforto ou de frustração dentro do próprio relacionamento. Então, para vocês terem uma ideia, para mim, quando eu comecei um relacionamento, eu queria buscar num companheiro uma pessoa que fosse que me desse segurança. Então eu esperava que ele me provesse segurança. E dentro do meu entendimento, além de ele prover segurança, eu gostaria que ele demonstrasse a minha importância para ele. E que eu tinha que estar sendo vista que eu estava no top 1, que eu era prioridade, que eu era importante. E outra, que eu queria um companheiro para me dar segurança, para abraçar comigo as dificuldades da vida, afinal, a vida não é fácil. E ter alguém para segurar a peteca junto contigo é necessário. E aí, sempre que ele fazia, ele veio com uma outra expectativa, com uma outra forma. Então, sempre que ele fazia alguma coisa que não me supria esse senso que hoje eu enxergo que eu depositava nele, então, sempre que ele não agia de uma forma de acordo com a expectativa do que eu esperava, que ele fosse mostrar que eu estava, enfim, que eu era a prioridade, ou que ele estava me suprindo, me mantendo, sendo um provedor para mim no momento de dificuldade, ou me dando as coisas que eu gostaria de ganhar, né, sendo reconhecida às vezes através dessas questões que a gente às vezes coloca, o homem ele tem que te dar segurança, ele tem que te prover, ele tem que... Enfim, cada um sabe, cada um de nós sabe o que a gente espera que o outro nos supra, não é mesmo? Cada um sabe, cada um sabe, ou se não sabe, tem que saber, porque é nesse ponto que você tem que ir. Então, quando ele não fazia algo que me suprisse, eu ficava totalmente chateada. Eu ficava, poxa, ele está sendo muito mesquinho, ele está sendo egoísta, ele não está me oferecendo essa segurança, ele está sendo, enfim, eu começava a julgá-lo. Eu julgava de acordo com o que eu esperava que ele me desse. E aquilo me fazia agir de uma forma fria com ele.
Então eu agia de forma fria, eu me distanciava, falava, na verdade tu não me ama mesmo. Pensando, eu pensava, não falava, mas pensava que é a mesma coisa, né? Tu me ama nada, tu tá comigo, às vezes então é por conveniência, porque tu não fez aquilo para mim, aquilo que era importante, tu não. Enfim, eu começava o tempo inteiro a ter a expectativa que ele atendesse de certa forma que ele não atendia. Só que, claro, dentro da minha busca, eu já sabia do eu abraça que é teu, vai olhar. Então eu ficava às vezes ali braba, chateada, ficava um tempo fria, um pouco indiferente, tentando processar, né, todo aquele conflito que eu vivia, que ele não estava me atendendo, né, que ele não estava. E aí, aquele momento que eu estava ali remoendo, vocês acham que eu estava me relacionando com o quê? Com o amor ou com os meus medos? Na verdade, qual tipo de relacionamento eu estava envolvida? O que estava partindo de mim? Era amor ou era o meu medo? Então, quando eu comecei a ir para dentro de mim e falar assim, não, mas por que eu estou esperando dele que ele faça dessa forma para mim me sentir amada? Por que eu estou esperando que ele haja dessa forma para mim me sentir provida? Por que eu estou esperando que venha esse tipo, que ele se comporte dessa maneira para mim me sentir importante? Eu comecei a entender que eu estava me relacionando era com as minhas próprias carências. E por isso que estava tão ruim. Por isso que estava tão vazio. Porque eu estava esperando que ele me trouxesse tudo que eu já tenho. Tudo que em Deus eu já tenho. Então, ao invés de pedir, eu comecei a fazer esse exercício de toda vida que eu esperava algo dele, que não vinha, que eu me frustrava, eu falava, peraí, Senhor, por que eu estou querendo que ele faça, que ele tenha essa atitude para mim me sentir provida, se quem me provê é você, se eu já estou provido? Por que eu quero que venha essa situação dele para mim me sentir amada, se eu sou o amor? Por que como que o amor não se sente amado? Olha que desconexão da mente, né? Por que eu estou esperando que ele me demonstre de certa forma para mim me sentir validada, se isso tudo eu tenho é com você, se eu já sou isso tudo, por que eu estou esperando que ele traga a mim o que eu já tenho? Então eu comecei a simplesmente a desfazer dentro da minha mente toda essa disfunção de esperar de alguém algo que eu já tenho. E eu comecei a me conectar e a curar esses pensamentos. Uma e outra vez, porque é um processo. Uma e outra vez, quando eu me sentia vulnerável, porque ele não me oferecia certa coisa, quando eu me sentia. Então, eu comecei a curar. Então, é nesse lugar, porque eu saí do conflito, porque eu podia muito bem sentar na cadeira o seguinte: nossa, ele é um egoísta, ele é um mão de vaca, ele é ele não me ama, tudo isso que a minha mente falava. Era esse conflito. Ele não me ama, ele vinha essas falas porque ele não estava suprindo, ele não estava fazendo da forma como eu entendia que tinha que ser. Então, eu comecei a olhar, né, para o meu ponto de conflito e quantos relacionamentos se rompem a partir desse lugar? Quantos relacionamentos se rompem? Ele não me atende no que eu quero. Isso é importante para mim, me sentir suprida, me sentir provida é importante para mim. Então, se ele não me oferece isso, eu preciso achar um parceiro que esteja bem com isso. Quantas vezes a gente rompe
e busca trazer, colocar esse conflito ou me acalentar os meus medos em outro lugar, alguém que vai me suprir. E eu resolvi ir além do conflito, que é o convite. Ok, eu reconheço que é importante para mim, eu estou percebendo que me sentir provida por ele é importante para mim. Se ele me faz essa situação, se ele se comporta dessa forma, eu estou percebendo que eu me sinto confortável, eu me sinto segura desse jeito. Tá, ok, eu reconheci. E eu reconheci que ele não está atendendo isso. E isso está me deixando triste. Agora, isso que eu estou validando é o que é a minha verdade? Eu estou me relacionando com o amor ou eu estou me relacionando aqui com as minhas carências? Ou eu estou tentando alimentar os meus medos? Ou eu estou tentando deixar o medo aqui? Porque eu já aprendi que eu sou inteira e eu sou provida, eu sou inteira. E o amor, ele é estender o que em mim já existe de inteiro. O amor não é esperar que o outro me preencha de qualquer maneira. O amor não é querer modificar o outro de qualquer maneira. Agora eu preciso entrar nesse lugar. E eu não estou dizendo que é para ficar ou que é para sair. Eu estou entrando o seguinte, com que você está se relacionando. E aí a gente acha que é relacionamento amoroso. Enquanto o relacionamento não é amoroso, é um relacionamento eu e os meus medos. Eu quero um relacionamento com os meus medos. Eu quero alguém que, deixe os meus medos quietinhos. Deixe o meu sistema de pensamento do ego aqui. Deixe eu viver o romance daquele príncipe que vai vir e vai me salvar de todos os males. Então, eu só contei isso porque é o que é expiação. É o que o perdão vai te levar. O perdão que ele vai nos ensinar aqui e que a gente vai ver, o perdão dos pensamentos do ego, o perdão da forma de... É você e a sua mente. Você vai entender com que você está se relacionando. Não é que você não vai fingir que não vê o erro do outro. Você vai fingir que não vê o que o outro faz que te fere. Você vai ver que todos são perfeitos e todos são puro amor. Não é passar por cima do que você acredita. Não é passar por cima do que você realmente pensa. Muito pelo contrário. É enxergar realmente o que você pensa, mas a partir disso entender de que ponto tu está partindo esse teu pensamento. Isso que você está valorizando. Ele vai te dar bases para te interpretar. Não, não. E aí eu fui curando. Eu fui curando, eu fui curando. E tudo que ele fazia que antes me machucava, hoje não toca mais, porque eu curei. E é interessante que ele fala que eu o ajudo tanto, que ele tem muita dificuldade em lidar com essa questão do desperdício, essa questão do ser explorado. É um sistema de crença que está nele. Então, a ação dele parte dessas crenças, né? Porque a gente entende aqui, ele não pode agir diferente comigo, nem com ele, nem com ninguém, se as crenças dele ainda estão enraizadas nos pontos de medo que ele também tem. Só que as crenças dele, os pontos de medo dele não comunicam mais com os meus pontos de medo. E um dia nós, numa conversa, e eu falando o quanto ele me inspirava com a paciência e a presença que ele tinha, como ele fazia as coisas de forma paciente, com presença, ele me fala, e você me inspira com a tua disponibilidade em dar, em prover. Você me ajuda muito, cara, a ver a abundância da vida, a olhar para as minhas crenças de escassez, onde eu não consigo entregar. E aí eu comecei a olhar para isso, aí eu quietinha comigo, mal sabia ele o quanto eu já, né? O quanto eu já xinguei ele por isso, o quanto eu já briguei comigo mesmo por isso, mas mal sabia ele que cura eu fiz, o como ele me ajudou a me curar. Ele me ajudou a enxergar o que era medo em mim, o que era totalmente falso.
pensamentos falsos, expectativas falsas. E aí você começa a se relacionar com o amor de verdade, porque você está inteiro. E não importa o que o outro faça, você não espera do outro. Você tem. É um ponto, né? Desculpa, pessoal, foi bastante aqui, né? Mas é um ponto que faz a gente refletir aonde a gente tem que ir, o quanto a gente tem que cavocar essas crenças, porque muitas vezes a gente simplesmente olha o que a mente acredita, o que, o que é importante para mim, eu não posso negar isso, tá? Eu não posso fingir que não enxergo o ego, eu não posso. Eu tenho que olhar para o que ele pensa, porque enquanto eu não olhar, um conflito enorme vai estar dentro de mim. A Flá disse aqui, ah, tá, Flá, desculpa, tá? Eu acho que tu fez um comentário aqui no chat e como eu estava com o slide eu não vi, tá? Mas foi antes, né? Então eu acho que era sobre outro tema. E agora a gente está em uma outra situação aqui, mas qualquer coisa me manda no privado. Então eu só quero que a gente saia daqui quando a gente fala de medo e conflito, porque os grandes conflitos que a gente vive é por não olhar para o que a mente pensa realmente e por estar vivendo, às vezes, a mente querendo uma coisa e o comportamento fazendo outra coisa, e isso nos leva num conflito enorme. Mas aí ele fala que a solução do conflito não é somente acatar aquele comando da mente, é entender se esse comando vem do amor. E você vai ser levado a reconhecer, a entender se esse comando ele é um fomento das crenças do medo, é o teu medo ali querendo se sustentar, é o teu ego querendo ainda sobreviver, ou se é realmente algo que vem do amor. Então, como eu percebia que, poxa, eu entrava em conflito sempre que ele fazia ele tinha um certo comportamento, aquilo confrontava comigo, e eu fingia que não via, tá, dava desculpas, tá bom, ele não. Mas a partir do momento que eu fui olhar, não, o que realmente está acontecendo aqui dentro de mim? Que às vezes eu queria sair fora, que às vezes eu queria, isso não é para mim. Eu ia olhar, eu fui olhar para ver. E o que antes era muito conflituoso e me feria, não é mais hoje. Não é mais hoje. Então, meus amores, é isso. É isso que hoje a gente tentou trazer, né, para ir entrando nos comandos aí da nossa mente. É esse lugar que só você pode entrar. A causa é os teus pensamentos. E a gente tem que ver qual é a causa que eles estão. E o teu professor vai te seguir, ele vai te guiar, ele vai te conduzir, se você quiser entrar. Mas lembre-se, Jesus sempre nos lembra, os teus pensamentos são responsáveis pelo teu estado interno. Nada mais e ninguém mais. Somente os teus pensamentos, que vão representar o teu ego, as tuas ilusões, ou vão representar o teu ser e a tua verdade em Deus. Então, tá aí a nossa aula para reflexão, tá aí o nosso convite, né, de remover o medo. Nós mesmos temos que remover o medo, olhar, reconhecer e remover. Tá certo, meus amores? Seguimos profundo, não é mesmo? Estão aí comigo hoje? Hoje a coisa se estendeu um pouquinho mais, né? Estão acordadas ainda? Sim. Estão tudo acordada. Oh, Mel. Não é um lugar que a gente quer entrar, não é mesmo? Às vezes, de ver que algo que é importante para nós, que a gente tanto validou,
não está apoiado na verdade, né? Isso é um caminho que gera um desconforto, hein? Porque pensa na dificuldade de a gente abrir mão, às vezes, do que é importante para a gente. Eu estava aí pensando, olha que eu já andei muito nessa caminhada aí, mas quanto eu tenho para dar ainda, hein, Camila? Ai, meu Deus. Ai, é isso, é isso, é isso. Então vamos lá. A nossa mente é um mundo, e a nossa mente individual aqui é o mundo do medo. É o mundo que espera que o externo a preencha, né? E esse mundo, ele não, ele é ilusório, Oi, Mê. né? Tá certo, amores? Oiê. Ai, ai. Beijo grande para vocês. Beijo, beijo. Linda Beijo, boa semana. Fiquem Até amanhã, Cami. até amanhã. Chico, depois eu vou te mandar uma mensagem, tá bom? Perfeito. Beijo no Beijo. coração. Opa, Oi, amor. podemos conversar um pouquinho? Podemos. Eu vou só parar a gravação aqui e a gente já conversa. Chico, depois eu te mando uma mensagem para amanhã. Ai, 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 perdão, pera. Perfeito, Camila. Tá? Porque o Ju que vai te buscar, tá, Chico? Eu vou te explicar certinho como vai funcionar, tá bom? Tá bom, então. Beijo, querida. Beijo. Deixa eu só Tá encerrar. gravando ainda. Deixa eu encerrar a gravação aqui.